Aleluia. Atos 9, né? Atos 9. Atos fica disponível. Atos. Clarissa. Chama ela. Viens, Clarisse. Clarisse, viens. João, Atos. Olha, tem uma nova convidada. Olha. Atos 9, né? 9. E o verso de número 19. Atos 9. 19. Atos 9. Capítulo 9, verso 19. O perseguidor passa a ser perseguido. É o título desta mensagem nesta manhã. Atos capítulo 9, verso 19 em diante. Amém? Que diz assim: e tendo comido, ficou confortado, e este Saulo, alguns dias, com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar preso aos príncipes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundido os judeus que habitavam em Damasco, e provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar. Mas a sua cilada vieram ao conhecimento de Saulo. E com ele guardavam as portas, tanto nos dias quanto à noite, para poderem tirar-lhe a sua vida. Tomando-lhe a noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, e o trouxe aos apóstolos, e contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, e entrando e saindo, e falava ousadamente o nome de Jesus, e falava e disputava também contra os gregos, mas ele procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos e os companheiros acompanharam até Cesareia e os enviaram a Tarso. Assim, pois a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificada e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos, nós conheçamos um pouquinho a história de Saulo, né? Alguns versos antes do mesmo capítulo. Está ouvindo, Paulo? Nós vamos
entender que Saulo, ele encontrou-se com Jesus no caminho. E a própria palavra diz que o próprio Senhor diz para Saulo, 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 por que tu me persegues? Né? Ou seja, por que Saulo estava perseguindo o povo de Deus? Olha aí, Jesus. Nesse mesmo capítulo de número 9 e seguinte, Deus chama Ananias e fala para Ananias, e Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse para Ananias, vai na rua chamada direita e lá tu encontrarás um homem de Tarso, por nome de Saulo. Ele estará de joelhos, orando. E em visão, chegava um homem de Deus e punha as mãos sobre ele, para que as camas caíssem dos seus olhos. Ou seja, no momento que Saulo encontrou-se com o Senhor, ele ficou cego, perdeu a visão, porque ele perseguia o povo de Deus. E naquele momento que ele encontrou-se com o Senhor no caminho, o brilho do Espírito Santo tapou-se a visão. Olha aí, Jesus. Mas o interessante, irmãos, que quando o próprio Deus diz para ele, por que me persegues? Ele respondeu, Senhor, olha só, autoridade, Senhor. Ele poderia falar qualquer um outro nome, porque ele não estava vendo mais. É verdade. Ele poderia chamar Paulo, Fernando, ou a Maria, ou a Sol, ou a Dona Fátima, ou o Antônio, ou a Cristiane. Não! Mas ele disse Senhor. Aleluia. Ele reconheceu o próprio Deus como o Senhor da sua vida. Aleluia, Deus. E muitas das vezes, querido, é preciso que nós reconheçamos o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Estamos dentro da casa de Deus, estamos pregando o Evangelho, cantamos, oramos, falamos do amor de Deus, mas não conhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, precisamos ser uma nova criatura diante de Deus. Aí o interessante é que essa palavra, ela diz que Ananias, quando o Senhor lhe disse para Ananias, vai na casa chamada direita, lá encontrar um homem de Tarso com o nome de Saulo. Ananias disse, Senhor, mas logo ele, um homem que persegue o teu servo, procura matá-lo. Mas aí Deus disse para Ananias, vai, porque este é para mim, aleluia, aquele que vai levar a minha palavra aos reis, aos confins desta terra. Muitas das vezes nós não acreditamos o plano que Deus quer na vida daquele que um dia era perseguidor. Até muitas das vezes é preciso ser como, aleluia, como Judas, ver para crer. Porque o próprio Espírito Santo, ele fala, e muitas das vezes nós não cremos se nós não vermos. É verdade. Ei, Deus, ele quando ele chama, Deus, ele quando ele escolhe, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Meu Deus. Ele nos conhece muito antes de nós virmos na face dessa terra. Diz a palavra que chegou Ananias na casa onde estava Saulo. E ele disse, irmão Saulo. Olha aí, não chamou mais de Saulo. Irmão Saulo. O Senhor me mandou aqui para colocar as mãos sobre ti e orar contigo. Olha aí, irmãos, a transformação que mudou na história de Saulo. Ananias poderia chamar ele de traidor, de perseguidor. Não, ele chamou irmão Saulo. Diz a palavra, né, no capítulo seguinte que a gente lemos, que Paulo, aí até então foi transformado em Paulo, não se chamava mais Saulo, mas sim Paulo. Aleluia, Deus. Ele começou a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Mas muitos não acreditavam, porque ele até então era
E o povo começaram a questionar, mas não é esse aquele que tentava matar os profetas, os apóstolos, perseguia o povo de Deus? Diz a palavra que ele, durante vários dias, pregando para o povo, e o povo armaram uma cilada. Ou seja, aquele que perseguia passou ser perseguidor. É verdade. Quantas das vezes, querido, as pessoas olham para você, quem te conhecia no passado, e não acreditam no que Deus pode ter feito na tua vida. Olha aí, Jesus, meu Deus, que coisa. Quantas das vezes eles vão te apontar até ver com os olhos, próprios olhos, a transformação de Deus na tua vida. Olha aí, Jesus. Aí entra um ancião. Aleluia, Deus. Porque o apóstolo que ele estava, quando soube da perseguição que as pessoas queriam matar Paulo, eles tiraram ele dali, atravessaram por cima do muro num cesto, para ninguém ver. Mas aí ele vai para Jerusalém, lá onde estavam os apóstolos, orando, pregando. Diz a palavra que quando os irmãos lá viram e souberam da notícia, ficaram atônitos, porque falaram, opa, ele perseguiu o povo quer matar ele agora, está aqui em nosso meio. Será que ele está sendo transformado mesmo? Será que ele mudou mesmo? Aí Deus usa um ancião, por nome de Barnabé. Se a gente for lá no capítulo de número 13, no mesmo livro de Atos, se não me faz na memória o verso de número 3, quando Deus ele diz assim, Deus chama Saulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Ou seja, Deus usou um ancião que entendia para caminhar junto com ele. Ou seja, quando Deus coloca um ancião, se o povo vê Barnabé junto com Saulo, com Paulo, a partir desse momento, vai ver, poxa, tem mudança aí. Meu Deus. Porque Barnabé, até então, um ancião da casa do Senhor. Então Deus mudou a história de Paulo, mas precisou colocar alguém que conhecia a Deus verdadeiramente do seu lado. Quantas das vezes Deus vai precisar usar alguém que verdadeiramente conhece o Senhor para caminhar do seu lado? Para alguém chegar perto de você e falar, verdadeiramente Deus mudou a história dele. Deus mudou a vida dele. Glória a Deus. Porque a sociedade, querido, eles não vão te aplaudir, não. Eles só querem te perseguir, te punhalar. É preciso que Deus ele use alguém, aleluia, que tem experiência, alguém que tem caminho andado, melhor dizer para a gente entender, para as pessoas perceberem que há um Cristo nas nossas vidas. É verdade. Porque ninguém vai chegar perto de você e vai te aplaudir, não. O povo só quer te martelar, te massacrar. Por isso que eu sempre falo que nos exalta é Deus. Somente Ele. Perfeito só existe um, é Jesus Cristo, querido. O povo só queria saber, aleluia, de matar Saulo. Mas aí Deus usa Barnabé. A palavra diz que... Quer ver isso aqui, ó? E logo depois de recobrar a sua visão, quando ele estava com os olhos vendados, né, que eu falei lá no início, logo depois de ele recobrar a sua visão, algum tempo, com os cristãos de Damasco, Saulo foi à sinagoga e falava aos judeus a respeito de Deus, ou de Jesus Cristo. Mas muitos não acreditavam.
Deus ele vai te levar lá da onde você foi perseguido. Eita Deus, meu Deus. Lá onde te caluniaram, Aleluia, lá onde te Deus. pisaram, te massacraram. É desse Para jeito. você falar do amor de Deus. Verdade. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que ter ousadia. Porque Saulo ele teve ousadia de pregar a palavra do Senhor. Ele não temeu, mesmo ele sabendo que estava sendo perseguido. Ele não temeu. Porque era o Espírito Santo de Deus na vida dele. E o Espírito Santo de Deus, ele quer nos usar, querido, cada dia, para que sejamos um verdadeiro adorador, para que sejamos um verdadeiro pregador da palavra de Cristo. Mas é preciso, querido, que nós nos prostramos diante do Senhor. Porque o mundo lá fora não nos pertence. O mundo lá fora só quer ver nossa destruição. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele tem vida eterna para cada um de nós. Aquele que leva boas novas de Cristo. Aleluia. Deus, ele tem uma coroa para cada um deles lá no céu. Aleluia. Para aquele grande dia, nós possamos encontrarmos junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quero deixar essa breve palavra para nossas vidas nesse dia. Que nós venhamos não nos envergonhar do Evangelho de Cristo Jesus, mas que nós venhamos ser ousados para pregoar a palavra de Deus a toda criatura da face desta terra. Porque Deus, ele chama, aleluia, não somos nós que escolhemos, mas Deus, ele escolheu cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui, reunidos e unidos, para glorificar o nome de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa nesse dia manifestar graça, unção sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este momento que aqui passamos em nome de Jesus.